habitou entre nós. Em ti, em mim, a coluna de fogo está. Em nosso meio a operar, milagres acontecendo. É a igreja de Atos renascendo. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Espírito Santo é o que faz isso em nós. Ele cria o amor pelas almas, nos dando a fé para adquirir o poder da palavra através da unção da águia. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Com a palavra eu vou prosseguir, ela vai na frente, vencendo os inimigos por mim. A morte conquistada está. Satanás é um homem que não tem a chave da sua casa. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Astronauta espiritual, estou a me tornar um alimento especial, uma nova terra entrarei, uma casa feita pelas mãos de Deus. Eu hei de habitar, minha teofania está a me esperar. Um corpo jovem vou herdar. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Com a palavra eu vou prosseguir, ela vai na frente, vencendo os inimigos por mim. A morte conquistada está. Satanás é um homem que não tem a chave da sua casa. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho
prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou. Deus abençoe, amados irmãos, pela graça de Deus. Estamos mais uma vez aqui com mais uma transmissão da oficina de música, a qual temos estado transmitindo aí todas as terças-feiras, nesta oportunidade que Deus nos dá, para então, assim como os músicos, né, e aqueles que estão participando da oficina, estão tendo seus treinamentos, praticando com seus instrumentos. Esse é o objetivo da oficina de música, que tem dado resultados, né? E não podemos deixar de mencionar estas bênçãos, né, em nossas vidas. E também aqueles que não podem estar ainda, né? Creio que logo estaremos tendo novamente a oportunidade de nos reunirmos aqui juntos e termos este companheirismo. Então, aproveitamos este momento para não deixar, né, passar por alto, para falar alguns tópicos da mensagem, alguma meditação que realmente venha edificar as nossas almas, né? E eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos que estão ouvindo neste momento. E nós vamos ler as Escrituras para algo nesta noite. O livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero ler, né, o versículo 17. Gostaria que aqueles que estão acompanhando neste momento pudessem prestar atenção. É um pequeno tópico, nós vamos falar. Encontramos aqui essa escritura que diz: lamentou Davi a Saul e a Jonatas. Um pouquinho mais atrás, vemos a morte de Saul. E a morte de Saul é relatada em 1 Samuel, capítulo 31, no primeiro versículo. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Preste bem atenção no nome desta montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram a Jonatas, né? E a Abinadab e a Malques, sua filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, né? Arranque a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Então vemos que Saul, né, no versículo 8, sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Presta atenção nessa montanha de Gilboa, pois no capítulo 1 do segundo livro de Samuel,
versículo 17, vemos então o pranto de Davi por Saul e Jonatas. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Vocês entenderam? Saul, né? Jonatas, né? E outros morreram nesta montanha, né? De Gilboa, na montanha de Gilboa. E quando Davi foi lamentar a morte de Saul e de Jonatas, ele disse, dizendo ele que ensinassem os filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jazer, né? Um nome difícil de pronunciar, mas ele está lamentando, dizendo, olha, o ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos, vós, montes de Gilboa. Ele se dirige ao monte, vós, montes de Gilboa. Nem orvalho, nem chuva caia sobre vós. Observe bem, nem chuva, nem orvalho caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Ungido, né, do Senhor. Lembra quando Davi cortou, né, a orla dos vestidos de Saul? Ele sentiu aquilo. E o que eu quero tomar com essas escrituras, falando desse monte, desse lugar aonde presenciou a morte de um ungido, aonde presenciou essa matança dos poderosos, né? Este lugar, foi pronunciado algo sobre este lugar, dizendo, orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Eu estava lendo, quero tomar aqui um tópico, lendo na mensagem do profeta Realidades Infalíveis. Me chamou a atenção quando o profeta fala nesta mensagem sobre um lugar. Então ele disse no parágrafo 235, não há muito tempo atrás, em Londres, em Inglaterra, dando um passeio, disse, e a Inglaterra é as ilhas britânicas que estão tão cobertas de pessoas. Na Inglaterra, dificilmente você pode encontrar um lugar. Dificilmente tem uma casa ali. Como na Alemanha e assim por diante. Lá são países velhos e os terrenos estão gastos e eles têm um pequeno jardim. Na Alemanha e lugares assim, você
não encontra no quintal uma grama bem cortadinha e muitas árvores. Você encontra tomates, feijões, batatas, algo para comer. Eles têm que fazer assim, e os terrenos são tão cheios. O soldadinho inglês que estava me levando por ali, nós subimos até uma colina. E o irmão Buster e eu e este rapaz, nós chegamos a um lugar que era uma vista bonita. Ali havia árvores, grama verde e tudo mais. E eu pensei, não é este um lugar bonito? Eu disse para este inglês, eu disse, Senhor, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu vejo que a sua ilha aqui está tão cheia, por que este grande espaço aqui, muitas terras, um lugar com árvores e um vale e tudo mais assim? Por que deixaram isto? Todo o país, né? Todo o lugar, as ilhas britânicas, tudo cheio de casas e construções, né? E quando não era construções, ele disse, plantações, né? Não há árvores, não há grama, né? E ele chegou e viu um lugar assim. E perguntou para aquele guia, aquele soldado inglês, né? Aquele rapaz, por que aquele lugar era o único? Ele disse, reverendo, eu quero dizer algo. Há cerca de 200 anos atrás, houve uma epidemia. Houve uma epidemia. Alguma coisa, ou alguma forma de uma malária com hematúria, que estourou aqui na Inglaterra. Veja como é as coisas, né? Uma epidemia que houve ali, disse, e eles não tinham soro, não tinham uma vacina, né? E as pessoas morriam como moscas. Ele disse, aqueles carroções, eles contam, vinha dia e noite. E eles não podiam nem mesmo queimá-los. O sacerdote simplesmente vinha até aqui, de vez em quando, levantava as suas mãos, orava e voltava. Eles jogavam todos eles neste vale aqui. Eles não podiam nem mesmo queimá-los. Disse, eles morriam e morriam até milhares vezes milhares de crianças e adultos e adolescentes e tudo mais morriam. E simplesmente os carregavam até ali e eles simplesmente foram jogados ali e jogaram terra em cima deles quando a praga havia acabado. E ele disse, sabe de uma coisa? Ele disse, daquele dia até hoje, os ingleses decidiram não mais edificar seus alicerces em um lugar que uma vez foi assim. Eles não edificarão os seus alicerces sobre estas coisas assim. Eles nunca edificarão as suas casas em um lugar onde a morte pairou desta forma. Eu fiquei ali um pouquinho e pensei, não havia necessidade de dizê-lo, ele não iria compreender. Agora,
será que nós podemos compreender o significado disso? Talvez, irmãos e irmãs, a escritura que lemos, será que podemos compreender o que significou aquela matança no Monte Gilboa? Para Davi, significou ao ponto que ele pronunciou ali uma maldição. Ele disse: nem orvalho, nem chuva caia sobre as montanhas de Gilboa. Por quê? Porque aquelas montanhas testificaram a morte de um ungido. Aquelas montanhas foram um lugar de matança. É só uma meditação nesta noite, irmã e irmão. As pessoas hoje não consideram, ou será que consideram o que é isto, o que significa isto? Este exemplo aqui que o profeta está dando, ele vai dizer para nós algo, para nos fazer compreender. Ele disse, não adiantava dizer para aquele soldado, ele não iria compreender. Quantas pessoas não compreendem? Compreender o significado espiritual. Ele disse para o irmão Branda, eles não querem construir as suas casas nesse lugar onde a morte pairou. Aonde houve pessoas que morreram pela pandemia. Uma pandemia, uma epidemia, uma malária, um vírus. Eles nunca edificarão as suas casas em um lugar onde a morte pairou desta forma. Mas agora, o mundo, as pessoas encaram tão sinceramente estas coisas naturais, até que se uma malária há 200 anos atrás esteve ali naquele chão, mas você é tão supersticioso e tão preocupado que você tem que viver um pouquinho mais e que você pode apanhar malária se você construir a sua casa ali. E então, você edificará o seu destino eterno sobre algum credo feito pelo homem que morreu há centenas de anos atrás? Sobre alguma teologia? A teologia de alguma igreja que tem estado na prateleira por centenas de anos? Nenhuma coisa, nenhum movimento de Deus neles e tudo mais, e você coloca o seu nome e credos e tudo mais bem ali e segue em frente vivendo? Morte. Ele disse, se as pessoas encaram isso tão sinceramente, e quantas outras coisas as pessoas encaram como o culto que nós ouvimos domingo? Ouça aquele culto. Quando estamos vivendo um tempo de igualdade e que as pessoas, uma querem fazer igual a outra e superar a outra e ser a primeira a transmitir aquilo, ser o primeiro a falar aquilo.
passar aquilo e edificando as suas vidas em algo que é morte? Morte. Será, irmã, irmão, que estamos levando a sério a questão da vida eterna? A questão do pecado, que é morte? O profeta disse: amigos, não faça isso. Ele disse: não faça isso. Não faça isso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos um lugar para edificar as nossas vidas, aonde as portas do inferno não prevalecerão. Eu estava meditando nisso hoje, durante o dia, e enquanto o mundo vai correndo, né, de lugar para lugar, as pessoas de lugar para lugar, e com superstições, né, como nós estamos vivendo em um momento, não digo, poderia dizer parecido, quase parecido, ou pior, né, porque estamos vivendo um tempo também de pandemia, que as pessoas se preocupam em usar máscara, se preocupam em cuidar, usar o álcool gel, né, se preocupam para não se contaminar. Alguns não cumprimentam, outros não saudam, e todo aquele cuidado, né? Aí eu estava meditando quando me veio isto, que quadro que está diante de nós será, irmãos, que podemos entender como o profeta entendeu este quadro, se as pessoas não construíram as suas casas no lugar onde a morte pairou, se Davi amaldiçoou aquele monte Gilboa porque presenciou a morte de um ungido, e hoje as pessoas encaram as coisas de Deus com essa sinceridade em suas almas, de não edificar a sua vida espiritual em coisas que trazem morte. Morte. Que é morte. Que é morte. Hoje de manhã eu estava lendo aquela passagem de Natã, quando Natã fala com Davi, né? Quando Davi ele mata, né? Manda matar Urias, e Natã, o profeta, repreende a Davi. Eu estava lendo isto em 2 Samuel, capítulo 12, e observando alguns detalhes aqui. Quando o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com os seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele.
Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Você vai observar que a reação de Davi, naquele momento. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Agora vem o que eu estava observando. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto ainda é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Dizendo para ele assim: diz o Senhor, eu dei isso, eu fiz isso, eu dei aquilo. E se você acha pouco, eu posso acrescentar muito mais. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, olha só, irmãos, se conseguimos entender o que é edificarmos a nossa vida sobre coisas aonde há morte. Presta bem atenção que o profeta falou com Davi aqui algumas coisas, e olha só, ele disse: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. O que Davi havia cometido, hein? Ele havia cometido adultério? Ele havia cometido homicídio? Porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante este sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Quantas coisas, irmãos, eu estava meditando, Davi não morreu, mas o profeta disse que Davi colheu
cada grão que ele plantou. O profeta cita que Davi colheu cada grão que ele plantou. Se você medita nesta hora o que é viver uma vida leviana, palavras, uma vida edificada sobre uma pandemia espiritual, por assim dizer, morte espiritual, sobre o pecado, sobre coisas que trazem mortes, sobre atitudes. Olha essa atitude de Davi, o que trouxe para ele. Esse é um ângulo que eu quero tomar. Somente um ângulo que eu quero tomar nesta noite, para que a igreja possa, os irmãos possam meditar no que é edificar a sua vida num lugar onde há morte. Onde você vê que ali está tendo confusão, ali está tendo intrigas, ali está tendo mentiras, ali está tendo hipocrisia, ali está tendo falsidade. Se os ingleses lá não construíam as suas casas sobre uma terra onde os corpos de pessoas contaminadas por malária, por aquela epidemia, foram colocados ali, jogados e aterrados, com medo de pegar aquele vírus, aquela doença, o lugar ficou ali, ninguém tocava. Ele disse, quanto mais nós, quando estamos lidando com algo que é morte espiritual. Por isso que Jesus disse, não tema o homem que pode matar o corpo, mas tema a Deus que pode matar tanto o corpo, mas a alma e lançá-la no inferno. O homem só mata o corpo. As coisas que nós edificamos aqui, as preocupações que nós temos aqui, isso Deus tem cada culto mostrado para nós, irmãos. Você, irmã, irmão, seus filhos, sua esposa, sua família, seu lar. Aonde, irmã, irmão, aonde estamos colocando o nosso tesouro? Aonde estamos, como diz Jesus, lançai sobre toda a vossa ansiedade, e eu vos aliviarei. Aonde estamos investindo? Aonde? Para que reino estamos trabalhando? Então, fica aqui, irmãos, nesta transmissão, mais um pequeno tópico, mais uma pequena meditação. Que isso possa ficar nos nossos corações. Esta palavra, esta meditação, o profeta disse, Deus é um Deus de realidade. Não tome simplesmente um credo. Não tome somente uma sensação. Não tome somente um pensamentozinho, uma ideiazinha. Disse, tome a realidade. Tome um Deus real, algo que Deus é, um Deus de realidade, que lhe dá segurança, que lhe dá esperança, que lhe dá fé, que lhe dá o Espírito, que lhe dá sinais, que dá maravilhas, e que fazem você exatamente como Ele fez em Cristo. Ele faz em você exatamente porque aquilo foi o propósito de sua vinda, para trazer Deus ao homem e fazer Deus e o homem um. Mas nós tomamos denominações, passamos por elas, tomamos credos, passamos por elas,
por eles, e agora estamos nesta passagem aqui, mas há uma verdadeira rodovia, um caminho. Então veja que devemos parar de meditar num Deus de realidade. É o meu tópico nesta noite, né? Aonde você está edificando a sua vida espiritual? Aonde há morte? Observe, pessoas morrendo espiritualmente, afastando-se de Deus, virando mundanos, o mundo entrando, as gírias entrando, os costumes mundanos entrando, tudo entrando ali, tudo entrando, morte. Porque as pessoas estão edificando espiritualmente. Por isso que o profeta fez um paralelo. Se eles não edificam naturalmente no lugar onde houve morte natural, com medo de pegar aquilo, quanto mais, ele disse, nós sabendo que a morte espiritual está aí, e coisas que as pessoas fizeram e fazem e morrem, como eu dei o exemplo de Davi por um ângulo. Davi colheu, você não vai colher também? Você não vai ceifar também? Então, que Deus nos ajude mais uma vez, em mais uma meditação, em mais uma pequena transmissão, em mais um pequeno tópico, junto com a sua família, com seus filhos, e medite nisso profundamente, e nós vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre a divina revelação do Senhor, e não aonde há morte, aonde paira, Senhor, a incerteza, aonde paira a confusão, aonde paira a intriga, aonde paira o ódio, aonde paira, Senhor, a morte. Temos um lugar de segurança, temos uma rocha para edificar as nossas vidas, uma revelação divina. Eu oro por cada irmão, por cada família, por cada jovem, por cada criança. Que o Teu Espírito Santo, Pai, continue nos guiando. Confiamos e alegramos nisto nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez, agradecemos por essa oportunidade. Lembre-se disto, né? Que Deus abençoe e até a próxima transmissão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em ti, em mim, a coluna de fogo está em nosso meio a operar. Milagres acontecendo, é a igreja de Atos renascendo. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. O Espírito Santo
pronto, é o que faz isso em nós. Ele cria o amor pelas almas, nos dando a fé para adquirir o poder da palavra através da unção da águia. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Com a palavra eu vou prosseguir, ela vai na frente, vencendo os inimigos por mim. A morte conquistada está. Satanás é um homem que não tem a chave da sua casa. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Astronauta espiritual, estou a me tornar um alimento especial, uma nova terra entrarei, uma casa feita pelas mãos de Deus. Eu hei de habitar, minha teofania está a me esperar. Um corpo jovem vou herdar. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Com a palavra eu vou prosseguir, ela vai na frente, vencendo os inimigos por mim. A morte conquistada está. Satanás é um homem que não tem a chave da sua casa. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito até eu ter a estatura de um varão perfeito. Astronauta espiritual, estou a me tornar um alimento especial, numa nova terra entrarei, uma casa feita pelas mãos de Deus. Eu hei de habitar, minha teofania está a me esperar. Um corpo jovem vou herdar. Eu vou prosseguindo no caminho estreito
prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter